Olá, meus queridos, tudo bom? Meu nome é Ricardo Guimbaroski e hoje nós estamos aqui para mais um encontro desse projeto que é a Introdução à Doutrina Espírita, né? Esse projeto que o Grupo Espírita Saint-Germain, o GRESG, ele está oferecendo a todos vocês, iniciantes da doutrina espírita ou pessoas que querem um dia, quem sabe, iniciar os estudos da doutrina espírita. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo que nós já estamos fazendo alguns programas sobre a sobrevivência do espírito, sobre a questão espiritual propriamente dito, né? E hoje, particularmente, vamos estudar sobre a progressão dos espíritos. Então, nós, é a terceira fase, vamos chamar assim, a terceira edição. Nas duas últimas edições, nos dois últimos programas, nós estudamos a origem do espírito, né? E no último programa, particularmente, sobre o perispírito. Então, hoje, nós vamos estudar sobre a progressão dos espíritos. E é interessante, quando a gente fala em progressão dos espíritos, a gente está associando uma ideia positiva, que é válido, mas uma ideia evolutiva, né? Ou seja, o espírito progride, né? O espírito progride. Então, já tem uma mensagem no título, bem confortadora, bem consoladora também, que é o fato do espírito progredir. Então, nós, espíritos, nós somos espíritos, nós já estudamos isso em outros programas, já vimos isso, que nós somos espíritos imortais. Não somos espíritos eternos. Eterno só Deus. Somos espíritos imortais. Ou seja, nós fomos criados em determinado momento por Deus, nosso Pai, esse Deus de amor e de bondade, mas fomos criados simples e ignorantes. Ou seja, nem propensos ao bem, nem propensos ao mal. Fomos criados simples e ignorantes e começamos a nossa trajetória do ponto de vista de evolução. Essa trajetória do ponto de vista de evolução é uma trajetória onde este princípio recém-criado por Deus, ele percorre os reinos da criação para adquirir determinadas características. Então, ele percorre o reino mineral, onde adquire a afinidade entre as partículas, né? Posteriormente, ele percorre o reino vegetal, onde adquire a questão da sensibilidade, né? As plantas possuem muita sensibilidade, né? O fenômeno da fotossíntese também nas plantas, é muito importante isso. E adentra no reino animal, né? Onde adquire um instinto, até chegar na condição do reino nominal, no atual reino. E ao chegar no reino nominal, esse princípio inteligente que vem evoluindo durante muito, mas muito tempo, esse processo não é assim, não. Não é rápido, pelo contrário, é bem devagar, mas bem devagar mesmo. Então, até dar entrada no reino mineral e sair do reino animal para o reino hominal é muito tempo, porque a evolução é devagar. Tudo quando a gente fala em evolução, está falando de uma forma bem devagar, de uma forma lenta, de uma forma cadenciada, né? Então, essa jornada, vamos dizer assim, essa primeira jornada de princípio inteligente, criado por Deus, simples e ignorante, até entrar no reino nominal, vamos chamar de primeira jornada, leva tempo. E no reino nominal, esse princípio inteligente, na verdade, ele se individualiza, né? Ou seja, ele se torna individualização o quê? Individual, né? Eu vou me tornar um espírito, né, cujo princípio inteligente é individualizado. Ou seja, é o que eu sou. Eu serei Ricardo. Eu estou encarnado como Ricardo, tá? Eu estou encarnado como Ricardo e futuramente, ao desencarnar, eu espero que isso leve tempo, futuramente, ao desencarnar, eu vou continuar sendo essa pessoa. Ou seja, eu vou levar para o plano espiritual tudo que eu consegui, todos os meus valores morais,
tudo que eu conseguir me modificar, tudo que eu conseguir, de certa forma, mudar em mim, eu vou levar para o plano espiritual como uma bagagem positiva. Todo o bem que eu fizer ao meu próximo, todo o bem que eu fizer ao meu próximo mais próximo, eu vou também o quê? Levar para o plano espiritual com uma bagagem positiva. Mas também tem o outro lado da moeda, né? Todo o mal que eu houver praticado, eu também vou levar para o plano espiritual. E isso vai pesar contra mim, né? Portanto, no reino nominal, que é onde ocorre essa individualização do princípio inteligente, aonde o espírito começa a ter consciência de si mesmo. É onde o espírito desperta, vamos chamar assim. Né? É o reino onde o espírito desperta. Né? Ele já adquiriu essas propriedades todas e desperta no reino nominal. E no reino nominal, ao despertar, ele vai dar início à segunda jornada. Qual é a segunda jornada? É justamente eu reencarnar tantas vezes quanto forem necessárias para eu me melhorar espiritualmente, para eu praticar o bem a quem quer que seja, até atingir a condição de espírito puro, até conseguir atingir a condição de espírito puro ou espírito perfeito, que no nosso caso, Jesus é o nosso modelo, o nosso guia. Jesus conseguiu atingir essa condição de espírito puro, espírito perfeito, não só em inteligência, como também em moralidade. Né? Então, nós vamos chegar lá. Todos nós, eu, você, cada um de nós vamos chegar nessa condição um dia. Vai demorar. Vai demorar. Portanto, essa é a nossa história, é a nossa caminhada. Mal comparando, se alguém ficou ainda com alguma dúvida, eu vou dar um exemplo, mas mal comparando mesmo, tá, gente? Não é que seja isso, não. Muito pelo contrário, não é isso que eu vou dizer agora. Mas é só para vocês terem uma ideia dessa questão de princípio inteligente, percorrer os reinos até chegar ao reino nominal. No reino nominal ocorre a individualização do princípio inteligente, ou seja, o espírito desperta no reino nominal, onde ele tem uma consciência maior de si mesmo, para aí sim começar uma nova caminhada em busca da perfeição moral. É isso, mas mal comparando, vamos imaginar que a minha primeira jornada, ou seja, desde que Deus criou o espírito simples e ignorante, até a condição de que esse espírito entra no reino nominal, sai do animal e entra no nominal, ainda é um princípio inteligente em evolução, vamos imaginar como se fosse o girino. O girinozinho, quando forma o sapo, né? Futuramente forma o sapo, né? Se transforma no sapo, né? O girino. Ou a lagarta, né? Que futuramente vai se transformar numa borboleta. Então, vamos imaginar que essa primeira jornada, nós éramos girinos ou lagartas. Ao adentrar no reino nominal, eu vou me transformar num sapo, tá? O girino se transforma num sapo, na verdade, e o lagarto se transforma na borboleta. Ao adentrar no reino animal, reino nominal, desculpa. E a partir daí, esse sapo vai evoluir tanto quanto for necessário para atingir a perfeição, da mesma forma que o lagarto vai evoluir tanto quanto for necessário atingir a evolução, que vamos imaginar como sapo, lagarto, como se fosse a individualização desse princípio inteligente. Mal comparando, mas bem mal, eu falei no início, eu vou dar um exemplo aqui para ilustrar mais ainda, para quem não entendeu, né? Para comparar essa questão essa questão evolutiva, né, de princípio inteligente versus a individualização do princípio inteligente. Né? Tanto é que Kardec faz essa pergunta depois que os espíritos deram essas informações.
Kardec faz 2 vezes essa pergunta, na questão 23 e na questão 76. O que é o espírito? Na primeira, eles responderam: o princípio inteligente do universo, que é o que a gente explicou aqui. E na segunda, mas o que é o espírito mesmo? Eles responderam. Aí sim, a individualização do princípio inteligente, quando ele se torna, ele toma para si a consciência de si mesmo. Quem eu sou. Consciência de si mesmo é isso, quem eu sou. É o poder que o espírito vai ter em mãos de fazer escolhas. A partir do momento que ele toma consciência de si mesmo, ele tem o poder de fazer escolhas. E as escolhas, tanto para o mal quanto para o bem. Então, no início, tudo é um mar de rosas, porque eu sou simples e ignorante. Aí, lá na frente, né, a gente faz escolhas, faz muitas das vezes escolhas erradas, toma decisões erradas. Né? Esse processo de fazer escolhas, esse processo de tomar decisões, chama-se, no Espiritismo, de livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio. Né? Nós tomamos decisões erradas, como tomamos decisões certas também. Né? Tem uma frase muito interessante, né, na internet, né, que é um irmão se deparando numa bifurcação, né? Um V. Você pode ir para a direita como pode ir para a esquerda. A escolha é dele. E nós fazemos escolhas o tempo todo, desde que a gente acorda, a gente faz escolha, né? A gente acorda, qual é a roupa que a gente vai se vestir durante o dia, né? O que nós vamos tomar de café da manhã, se o banho vai ser quente, se vai ser frio, se vai ser morno. Então a gente começa a fazer um monte de escolha desde que a gente acorda. Né? E escolhas também morais. Eu posso tratar bem uma pessoa, como posso ofender essa pessoa, posso magoar essa pessoa. São escolhas morais que eu faço também desde que eu acordo, desde que eu me levanto até a hora que eu vou dormir. Né? Na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho, ele explica, ele recomenda, melhor dizendo, ele faz uma recomendação a cada um de nós, na pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Ao final do dia, quando você colocar a sua cabeça no travesseiro, tenha sempre consciência tranquila de que você fez todo o bem que você podia. E questione a sua consciência. O que eu fiz durante o dia? O que eu pensei durante o dia? Quais foram meus pensamentos? Quais foram meus sentimentos? Quais foram as minhas ações? Foram boas? Foram ruins? E avalie o saldo. Se o saldo for positivo, beleza. Se o saldo for negativo, vamos reavaliar isso para o dia seguinte. Falar, peça desculpas, chama a pessoa para conversar, bota a mão na consciência e fala: meu irmão, eu errei contigo, eu errei com você. Não deveria ter falado daquela forma, não deveria ter te tratado daquela forma. É por aí, entendeu? É por aí. E a partir do momento que nós, espíritos, fazemos essas escolhas, tomamos essas decisões, a partir do momento que nós, na medida do possível, tentamos acertar, Kardec, de uma forma didática, ele separa esses espíritos em grupamentos. Na pergunta 100 do Livro dos Espíritos. Nessa pergunta, Kardec separa esses espíritos em grupamentos, que ele chama de ordens. São 3 ordens, e cada ordem é composto de algumas classes. Tá? Então, vamos começar, propositalmente, vamos começar com uma ordem que eu já falei aqui, que é... Vamos começar não de baixo para cima, e sim de cima para baixo. Vamos começar dos espíritos puros. É uma ordem. É a ordem mais elevada, e os espíritos puros. E dentro dessa ordem tem apenas uma classe, que é a classe única, que está chamada aqui. Então, aqui fala que os espíritos que compõem, que a compõem, os espíritos que a compõem percorram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma de perfeição do que é suscetível a criatura. Não tem mais o que sofrer provas nem expiações. Não há necessidade mais de encarnar, né? Sem provas e sem expiações.
não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, como o nosso, realizam a vida eterna no seio de Deus. Deu para entender, né? Jesus é um exemplo. Além de espíritos puros, antes de chegarmos a essa condição de espíritos puros, nós nos tornamos bons espíritos, que é a segunda ordem, bons espíritos. Nessa ordem, nós temos 4 classes. Temos as classes dos espíritos benévolos, a classe dos espíritos sábios, a classe dos espíritos de sabedoria e a classe dos espíritos superiores. Então, observe, quando a gente fala o espírito superior atingiu a perfeição moral, está errado, não é isso. O espírito superior continua sendo um espírito em evolução. Não atingiu ainda a condição de espírito puro. Qualquer espírito que não atingiu a condição de espírito puro é um espírito que está em evolução, está em progressão. Então, o espírito superior é um exemplo de um espírito em evolução. Exemplo de espírito superior, por exemplo, que a gente possa ter tido mais contato na nossa atual encarnação. Chico Xavier, pode ser, né? Irmã Dulce, Madre Teresa, todos eles podem ser espíritos superiores, mas ainda não são espíritos puros. Entendeu? Os benévolos, está aqui, a bondade é neles a qualidade dominante. A bondade, 100% bondade. Os sábios distinguem-se pela amplitude de seus conhecimentos. Sábios tem a ver com conhecimento. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as de natureza científica, para as quais têm maior aptidão. Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista da sua utilidade e jamais dominados por quaisquer paixões próprias dos espíritos imperfeitos. Né? Tem o espírito de sabedoria. Aí vamos ver agora a diferença entre espíritos sábios e espíritos de sabedoria. As qualidades morais da ordem mais elevada são os que os caracteriza. Qualidade, quer dizer, enquanto os sábios não possuem tanta qualidade moral assim, está mais preocupado com a inteligência propriamente dita, os espíritos de sabedoria, ao contrário, estão mais preocupados com as qualidades morais, entendem? Sem possuírem limitados conhecimentos, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto entre os homens e as coisas. E os espíritos superiores, estes sim, reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Reúne tudo. Né? Da linguagem que empregam, se exala sempre a benevolência. É uma linguagem invariavelmente digna, elevada e muitas vezes sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem noções exatas sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que é permitido ao homem saber. Afastam-se, porém, daqueles a quem só a curiosidade impere. Não está interessado mais nas questões de curiosidade. Isso já passou. Não faz mais parte desse tipo de espírito. Então, afastam-se, porém, daqueles a quem só a curiosidade impere, ou que, por influência da matéria, fogem à prática do bem. Né? Quando, por exceção, encarnam na Terra, é para cumprir missão de progresso e, então, nos oferecem o tipo de perfeição que a humanidade pode aspirar neste mundo. Encarnam como missão, encarnam para dar o exemplo para a humanidade. Qual o caminho a seguir? Eles encarnam para dar esse exemplo para a gente. Entendem? Esses são os espíritos superiores. Todos eles, os superiores de sabedoria, os sábios, os benévolos, fazem parte da segunda ordem, dos bons espíritos. Será que nós estamos aqui? O que vocês acham? Eu não, com certeza. Vocês eu não sei. Eu não estou nessa classificação aqui nenhuma, não me enquadro. Até agora, de tudo que a gente comentou aqui, eu particularmente digo por mim, Ricardo, eu não me enquadro em nenhuma dessa classe. E também nenhuma dessas ordens. Agora, vamos ver a última ordem. São 3 ordens. Uma são os espíritos puros, outras são os bons espíritos, agora a terceira são os espíritos
imperfeitos. São os espíritos imperfeitos, que são 5 classes. São 5 classes. Então, no total, são 10 classes, né? 5 classes dos imperfeitos, mais 4 de bons espíritos, 9, mais uma de espíritos puros, 10. Né? Então, olha só, os espíritos imperfeitos. Nós temos a classe dos espíritos impuros, dos espíritos levianos, dos espíritos pseudo-sábios. Não, tá certo, são 5. Pseudo-sábios, dos espíritos neutros e dos espíritos batedores e perturbadores. São essas 5 classes. Né? Vamos começar pelos espíritos puros? Vamos ler um pouquinho disso. O que significa, que tipo de espírito se enquadra nessa classe? São inclinados ao mal, de que fazem o objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de induzi-los à perdição, satisfeitos com que conseguirem retardar-lhes o adiantamento, fazendo-os sucumbir às provas que passam. Esses são os imperfeitos. Tem muito, né? Não tem muito aqui da gente? Já tem alguns aparecendo aí. Já estou percebendo os dedinhos levantando. Estou percebendo os dedinhos levantando. Não todos os dedinhos, mas alguns. Vamos continuar. Levianos. São ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros. Metem-se em tudo, a tudo respondem, sem se incomodarem com a verdade. Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias. De intriga. Causar intriga, né? De induzir maldosamente em erro, por meio de mistificações e de espertezas. Mais dedinho levantando aí. Pseudo-sábios. Dispõem de conhecimentos bastante amplos, porém, creem mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos sobre diversos pontos de vista, a linguagem deles aparenta um cunho de seriedade, de natureza a iludir com respeito às suas capacidades e luzes. Mostram-se, apresentam-se como espíritos que possuem conhecimento, intelectualmente falando, mas moralmente falando, isso é apenas uma fachada. É isso. Já tem alguma, né? Tá aparecendo mais aí, vários dedinhos levantando. Os neutros, nem bastante bons, nem para fazerem o bem, nem bastante maus para fazer o mal. É isso, né? Pode tender para um lado ou tender para o outro. E os espíritos batedores e perturbadores são espíritos, propriamente falando, não formam uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais e manifestam-se geralmente sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas, movimentos, deslocamento anormal de corpos sólidos, agitação do ar e etc. Bom, comparando a terceira ordem, que eu acabei de ler, a ordem dos espíritos imperfeitos, né? Os tipos de espíritos que habitam essa ordem, as qualidades, né, dos espíritos que habitam essa ordem, é bem diferente da qualidade dos espíritos que habitam a ordem de bons espíritos. Né? Dos bons espíritos, eu tenho aqui espíritos benévolos, sábios, né, com sabedoria, espíritos superiores. Eu estou muito longe disso. Eu estou mais para espírito imperfeito. Impuro, acho que é um pouquinho de cada. Acho que eu estou um pouquinho no impuro, um pouquinho no leviano, por aí vai. Observe o seguinte, uma pergunta bem interessante. Espíritos pseudo-sábios é diferente de espíritos sábios, que, por sua vez, é diferente de espíritos de sabedoria. São diferentes, não são sinônimos, não. Tá? A começar porque os espíritos pseudo-sábios pertencem à ordem de espíritos imperfeitos. E os espíritos sábios e de sabedoria, nós já falamos a diferença entre os dois,
mas eles pertencem à ordem dos bons espíritos. Os pseudo-sábios se manifestam de uma forma inteligente, mas só que estão moralmente pouquíssimo desenvolvidos. E os outros são inteligentes também, mas moralmente desenvolvidos. Então, independente de que classe nós fazemos parte, de tudo isso que a gente conversou aqui, uma coisa é certa: nós não somos espíritos puros. Não somos ainda espíritos perfeitos. A exemplo de Jesus. Não somos. Isso é fato. Se nós não somos esses espíritos puros, né, não somos ainda a perfeição moral, nós ou somos imperfeitos ou somos bons espíritos. Mas estamos na caminhada. Então vamos continuar na caminhada, mas essa caminhada com Cristo, caminhada com Jesus, né? Divulgando a sua mensagem, falando da sua mensagem e, o mais importante, exemplificando a sua mensagem junto com os demais irmãos. Acho que a nossa proposta é basicamente essa, de nós realmente estarmos divulgando a sua mensagem, exemplificando a sua mensagem. Não adianta também a gente estar aqui falando com várias pessoas que estão ouvindo ou várias pessoas que estarão ouvindo todos esses encontros que nós estamos fazendo, e quando a gente desligar aqui, a gente colocar em prática tudo ao contrário. É difícil, gente. Não pensem vocês que a tarefa de um facilitador, de um expositor espírita, seja ele quem for, é uma tarefa branda, que nós somos considerados espíritos de luz, bons espíritos. Não, longe disso. Eu lembro muito um caso que o Haroldo Dutra Dias, que é um expositor espírita muito famoso e coloca ideias muito bem acertadas, é mineiro, ele levou uma fechada no trânsito, ele estava com um filho no carro, levou uma fechada no trânsito e a reação instintiva dele, naquele momento, foi de abrir o vidro do carro e falar poucas e boas para o outro motorista. Haroldo Dutra Dias. Haroldo Dutra Dias. O menino, por sua vez, puxou a camisa do pai, deu uma futucada no pai, uma cutucada, e falou o seguinte: "Ô pai, eu se fosse você, não faria isso não. Porque vai que o outro motorista seja um seguidor seu, né, nas redes sociais, um seguidor das suas palestras, assiste as suas palestras, assiste os seus estudos, e aí, como é que você vai ficar?" Então, os expositores espíritas, eu posso falar por todos os expositores espíritas e facilitadores de grupos de estudo, como o EGE, como o Evangelho, como o Livro dos Espíritos e por aí vai, eu acho que nós temos essa responsabilidade de divulgarmos a doutrina espírita e o mais importante, ou o mais difícil a ser feito, de colocarmos em prática o que nós lemos, o que nós estudamos e o que nós falamos. Então, existe essa responsabilidade, né? Não nos cobramos, porque nós somos espíritos também falíveis. Nós também somos espíritos extremamente imperfeitos. Então, nós estamos procurando sempre o quê? Acertar. Nós tentamos sempre acertar. Tentamos sempre colocar em prática, né, o que nós lemos, o que nós estudamos, mas às vezes nem sempre a gente consegue. Nem sempre a gente consegue. E algumas pessoas ficam, inclusive, alarmadas. Nossa, eu fui numa casa espírita, estava lá fulano de tal fazendo a palestra, e depois da palestra encontrei fulano de tal na rua brigando com uma pessoa. Gente, é humano, é falível, é um espírito imperfeito. Entenderam? É só um exemplo, tá, gente? É só um exemplo, né? Mas, assim, cabe-nos fazer esse exercício, né? Como eu falei anteriormente da pergunta, da orientação que Santo Agostinho dá,
em relação à pergunta 919 do Livro dos Espíritos, né, de justamente prestar atenção em relação aos nossos pensamentos, sentimentos e atitudes durante o dia, para verificar onde nós falhamos e verificarmos oportunidades de melhoria no dia seguinte, ou na semana seguinte, que seja. Né? E nós tentarmos a cada dia melhorar um pouquinho alguma coisa. Né? Eu acho que a gente está aqui para isso. Né? Nós estamos nessa vida, nós não estamos aqui a passeio. Não estamos aqui a passeio, nós estamos aqui para justamente vivermos, né? Cada dia nós fazermos de cada dia um dia bom, um dia salutar, um dia onde eu possa evoluir do ponto de vista não só intelectual, como também do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual. E se eu melhorar um pouquinho cada dia, se eu melhorar um pouquinho a cada semana, nossa, essa semana eu melhorei nisso, eu consegui não me estressar com tal assunto. Nessa semana eu consegui tratar bem uma pessoa que eu sempre detestei, uma pessoa que eu sempre me antipatizei. Exemplo, tá? São só exemplos que se encaixam perfeitamente no nosso dia a dia. Então, são exercícios que nós somos motivados, nós, humanidade, nós somos motivados o tempo todo a colocar em prática esses exercícios em favor do bem, em favor do nosso processo de transformação moral. Percebe? É por aí, pessoal, é por aí, tá? Que nós possamos estar atentos a isso, que nós possamos estar atentos nos nossos comportamentos, né? Que, na verdade, eles nos sinalizam algumas coisas, algumas oportunidades, na verdade, de melhoria. Que a paz de Jesus possa permanecer em nossos corações, que Ele possa nos amparar e nos sustentar nessa tarefa de aprendizado, interesse que nós provavelmente estamos começando a ter na doutrina espírita e, quem sabe, mais à frente, possamos fazer parte de grupos de estudo para adentrarmos de uma forma mais aprofundada nos conhecimentos que a doutrina nos propõe. Muita paz a todos, fiquem com Deus. Até a próxima.